assim, né, a solução, se temos como dizer assim, né, para a mulher que tem o diagnóstico da endometriose, é um acompanhamento? Conta um pouquinho aqui pra gente. Primeira coisa, ela procurar, né, essa mulher procurar um médico que está acostumado a tratar endometriose, tá? Que vai pensar em endometriose, que vai olhar ela com um carinho maior sobre essas cólicas que ela tem, sobre essa dor à relação sexual, tá? Então tem que ter um olhar mais focado e pensando em endometriose. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, ela depois de fazer uma consulta no qual você vai perguntar algumas coisas dela, você vai pedir alguns exames. E os principais são ou ultrassom ou uma ressonância magnética com preparo intestinal e com um especialista que está acostumado a ver endometriose, né? Muitas vezes você tem um radiologista que não está acostumado o olho clínico dele com endometriose. Então, ele juntando tudo isso, então a história, o exame físico e o exame diagnóstico, que é o ultrassom e a ressonância, os subsidiários que a gente fala, você fecha o diagnóstico. Uma vez fechado o diagnóstico, dependendo da endometriose que essa mulher tem, você vai partir, na grande maioria dos casos, para um tratamento clínico. E aí existem vários tratamentos clínicos, tá? Pode ser anti-inflamatórios, anticoncepcionais, medicações específicas, mas a grande maioria e o que você tenta inicialmente é fazer um tratamento clínico dessa paciente. Tá? Se ela não melhorar com o tratamento clínico e ela está fazendo o acompanhamento e ela deve fazer esse acompanhamento com você rotineiramente, com você, o médico que está tratando endometriose, você aí vai pensar talvez em uma cirurgia. Ou você pode indicar inicialmente uma cirurgia em determinadas situações. Se tem comprometimento urinário, se tem comprometimento intestinal, por exemplo. Tá? Mas um breve briefing, um breve resumo para a gente poder entender um pouquinho da doença. E qual é a dica depois de tudo isso? Estar com o profissional correto. E aqui nós temos os profissionais corretos. E no lugar de fala e de autoridade, hoje, Dr. Thomas. Então, se antecipe, faça uma consulta. Você, mulher que está sofrendo de dor, de cólica, não prolongue mais isso. Agende já uma consulta com um especialista que vai saber de fato fazer a leitura. Ontem eu ouvi uma historinha, e finalizo assim para irmos para o próximo assunto, dizendo sobre uma pessoa que queria vender um anel, né, um anel, e deu para um aluno, era um professor, inclusive, um professor muito renomado, e ele deu para o aluno e falou, vai lá, vê onde você consegue, vai nos mercadores. E o professor sabia quanto valia, e ele falou, mas não venda este anel, só vá ver quanto eles vão te dar pelo anel. E o aluno voltou muito triste, falou, olha, falaram isso, tanto. E o professor falou, agora não, agora você vá a um joalheiro e ofereça este mesmo anel e não aceite por menos de 7 moedas de ouro, porém não venda. Só me volte com a proposta que foi lhe ofertada. E aquele aluno foi, depois de uma decepção imensa com os mercadores, ele foi e o joalheiro olhou. Por quê? Por que me veio essa história? Porque realmente quem sabe fazer uma leitura, né? Ele vai te avaliar muito bem, ele vai te avaliar com autoridade, porque ele é expert no assunto. E o joalheiro olhou e falou, nossa, hoje, se ele quiser, eu posso dar 50 moedas de ouro. Mas se ele esperar, se ele não tiver muita pressa, voltando depois, eu posso dar 70 moedas de ouro, doutor. Olha isso! Olha a diferença da gente ser avaliado. Exato. Nada do que ser avaliado por uma pessoa que entende. Entende, olha exato. isso. Eu peço até licença. Gostou? Adorei. Peço licença para essa história, gente, porque na vida é isso. E trazendo aqui para a clínica médica, nós somos preciosas demais. Então, não nos vamos permitir nos colocar nas mãos de quaisquer profissionais. Não. Vamos ter certeza de que o profissional que nos atende, ele tem total gabarito para isso, tá bom? Eu finalizo aqui e volto falando com vocês de um outro assunto muitíssimo importante também no próximo bloco.